Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos num vídeo um pouquinho diferente aqui. Eu quero compartilhar com vocês um devocional a respeito de um dos pilares da Ungil. Se você tá curioso aqui, quer saber como vai ser esse vídeo, curta já esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilha com a galera aí esse vídeo, porque com certeza esse devocional vai edificar a sua vida. Bom, o pilar que nós vamos falar hoje da Ungil é o pilar de discipulado, de ensinamento. Nós vamos falar sobre isso. E se você ainda não conhece a visão da Ungil, nós temos 5 pilares, 5 propósitos. O primeiro deles é evangelização, alcançar. O segundo é unir através da comunhão. O terceiro é discipulado, é o ensinamento. O quarto é servir, aprender qual é o seu ministério, a sua vocação. E o quinto é o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Hoje nós estaremos falando sobre discipulado, e para isso nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento ou o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é a respeito das características que Paulo vai dizer que um verdadeiro cristão precisa possuir em seu pensamento. A nossa prática de vida precisa girar em torno dessas características. São frutos que o Espírito Santo gera em nosso pensamento, em nosso comportamento, em nosso coração. Mas isso precisa ser cultivado por nós. Por isso a palavra aqui de Deus vai nos dizer que nós precisamos ocupar o nosso pensamento com essas coisas. Não é que Deus vai plantar em nossa mente essas coisas simplesmente, mas nós também precisamos ter a atitude de cultivar esses pensamentos na nossa mente, para que nós não percamos a identidade de Cristo em nós. Olha só o primeiro passo. Finalmente, irmãos, essa carta, abrindo um parênteses aqui, essa carta Paulo vai escrever preso, e ele vai dizer à igreja de Filipenses que ele se alegra com a igreja por tudo aquilo que eles têm feito no reino de Deus, por tudo aquilo que eles representam no reino de Deus e para a vida do apóstolo Paulo. Mas esse texto aqui, esses 2 versículos, eles vão ser aqui uma parte crucial da carta de Paulo aos Filipenses. Paulo vai chegar aqui no objetivo máximo da sua carta, da sua epístola. E ele vai dizer aqui: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Meus queridos, quantas mentiras o mundo tem contado às pessoas. Quantas mentiras nós temos visto o mundo trazer aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Só que nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, precisamos mostrar que Cristo é a verdade, que em Deus está a verdade. A filosofia vai dizer que não existe verdade absoluta. A cultura vai dizer que não existe verdade absoluta. A cultura vai dizer que tudo é relativo. Mas nós sabemos em Deus que Cristo é a verdade e nele não existe engano, não existe sombra de variação ou de dúvida. Ele é verdadeiro. Então, finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que está em Cristo, tudo aquilo que faz parte da natureza de Deus, que é verdade, que é verdadeiro, porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade faz parte da natureza de Deus. Então, tudo aquilo que é verdadeiro, ocupe o nosso pensamento. Tudo aquilo que é respeitável, meus amados, isso aqui vai dizer respeito à forma como nós lidamos com as pessoas. Não estamos aqui pensando apenas naquilo que Deus enxerga em nós, mas naquilo que também as pessoas enxergam em nós, no nosso comportamento.
Quantas vezes nós não somos respeitáveis com os nossos irmãos? Nós não pensamos de forma respeitável, não agimos de forma respeitável, não falamos de forma respeitável. Olha só, eu quero compartilhar com vocês um pensamento de um grande reformador da história da igreja, Jonathan Edwards. Steven Lawson, aqui nesse livro, vai registrar uma das resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan escreve assim: resolvi jamais falar mal de qualquer pessoa, em qualquer grau de intensidade ou em qualquer caso, de forma que haja a possibilidade de trazer-lhe desonra, a não ser que isso seja feito para bem real. E como ele faria isso? Jonathan estava tão preocupado, ele achava tão importante não desonrar os seus irmãos, não desonrar o seu próximo, que ele escreve uma forma de cercar essa atitude. Olha só. Noite de sábado, 18 de maio, na última quarta-feira tomei a resolução de abster-me de qualquer fala pecaminosa. Por uma semana, resolvi tentar fazer isso e observar o efeito que seguiria. Na esperança de que descobriria que tal fala pecaminosa e ilícita, que eu costumava permitir em minha vida, considerando-a legítima, não era legítima. Olha isso, queridos. Não era legítima, não era verdadeira, de acordo com as resoluções que havia formado em relação ao assunto. Jonathan Edwards estava dizendo que falar mal, não respeitar o seu próximo, falar mal de outras pessoas, feriria a sua fé, feriria a sua conduta e feriria aquilo que Cristo estava fazendo em sua vida. Não era verdadeiro. Então, queridos, nós precisamos entender que o respeito, que pensar de forma respeitável, não só a respeito dos acontecimentos do mundo, não só sobre as coisas do mundo, mas sobre os nossos irmãos e sobre nós mesmos, precisamos pensar de forma respeitável tudo o que é justo. A palavra de Deus vai dizer que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Viver com Deus, ser discípulo de Jesus, é impossível se eu não for justo. Justiça é base da natureza de Deus, do trono de Deus, do reino de Deus. Nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ser justo com as pessoas, ser justo com o nosso próximo, ser justo naquilo que fazemos. Não podemos defraudar pessoas, não podemos enganar pessoas, não podemos tentar tirar vantagem das pessoas naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser justos e isso precisa ocupar o nosso pensamento. Tudo aquilo que é puro, meus queridos, pureza é algo que tem faltado nos nossos dias. Quando nós olhamos para redes sociais, quando nós olhamos para a televisão, quando nós olhamos para a mídia, quando nós olhamos para tudo aquilo que nos cerca, parece que o mundo e o diabo está tentando anular a pureza em nossas vidas. E isso não é só na juventude, até mesmo nas crianças. Quantas vezes o inimigo tem tentado anular a pureza em nós, e Deus está dizendo para nós precisamos ser puros. Meus queridos, a pureza, ela precisa ser algo palpável, presente em nós. Nós não podemos dizer que somos de Cristo se nós não formos puros. Puros na nossa forma de vestir, puros na nossa forma de falar, puros na nossa forma de pensar, puros na nossa forma de lidar com os outros. Muitas vezes nós estamos nos preocupando com o quanto as pessoas nos julgam, mas nós precisamos entender que nós temos que ser puros. Pureza, inocência. Não inocência no sentido de ingenuidade, mas inocência no sentido de nós renunciarmos o pecado e vivermos a pureza da palavra de Deus. Olha só o que vai dizer aqui. Tudo o que é amável. Amar ao nosso próximo é o resumo, é o segundo mandamento, é o resumo de todos os mandamentos. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Ser amável, amar o próximo é uma identidade para nós. É quase que um selo de Deus nas nossas vidas. Aquele que não é amável não pode transparecer Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. Olha só o que vai dizer aqui também.
tudo o que é de boa fama. Nisso aqui, muitos de nós falhamos e precisamos aprender a praticar. Ser de boa fama, meus queridos, está relacionado com o testemunho que nós damos. Está relacionado com a forma como os outros nos enxergam, não na forma como nós nos enxergamos. E aí muitos de nós vamos viver dizendo assim: não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que as pessoas dizem sobre mim, importa o que Deus diz sobre mim, importa o que eu penso sobre mim. Não. A Bíblia está dizendo para nós que aquilo que é de boa fama precisa ocupar o nosso pensamento. Aquilo que não traz escândalo para outras pessoas. Nós precisamos nos portar, nós precisamos pensar, nós precisamos nos comportar, até mesmo na forma como nós andamos por aí. Nós precisamos ser de boa fama. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Se existe virtude, se existe louvor nessas coisas, isso precisa ocupar o nosso pensamento. Isso precisa ocupar aquilo que nós pensamos, o nosso tempo. E, meus queridos, se nós praticarmos tudo isso aqui, se nós vivermos isso aqui no nosso pensamento, obviamente isso vai se tornar atitude em nossas vidas, vai fazer parte do nosso cotidiano. E aqueles que nos cercam verão Jesus através de nós, através de tudo isso. Olha só, algo muito importante que Leandro Barreto diz no seu livro Faça o que der na telha, o lema do imaturo e a falsa liberdade. Ele vai dizer algo muito importante aqui. Fazer apenas o que dá vontade é ser escravo de si mesmo. Além de uma prova clara de imaturidade, quem vive pelo que sente não faz o que deve fazer. Nós não podemos viver por aquilo que nós sentimos, queridos. Nós não podemos viver simplesmente por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos pensar naquilo que Deus nos mandou pensar. Precisamos ser quem Deus nos diz para ser. Ser aquilo que nós queremos. Ser escravo de si mesmo e dos seus desejos. Fazer simplesmente a nossa vontade é um exemplo clássico de imaturidade. Aquele que é maduro sabe que nem sempre ele vai poder fazer aquilo que quer. E aquele que é maduro na fé entende em Deus que para corresponder à vontade de Deus, ele vai precisar contrariar muitas vezes a sua própria natureza pecaminosa. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que o nosso pensamento, as nossas atitudes precisam corresponder, precisam ser de acordo com a vontade de Deus. E para finalizar isso, olha o versículo 9. Paulo vai trazer um exemplo de liderança para nós. Vai trazer um exemplo de discipulado para nós. Porque discipulado não é apenas falar, não é apenas dizer o que nós pensamos, não é apenas pregar de cima de um púlpito. Mas discipular é mostrarmos ao nosso discípulo quem nós somos e o que Cristo é em nós. Olha só o que ele vai dizer. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Então, queridos, as pessoas que nos cercam precisam ver quem são os seus discipuladores. Precisam ver quem são esses homens e mulheres de Deus que estão ensinando para eles e dando a eles a direção, falando para eles qual é o caminho de Deus. Olha só o que a Joyce Meyer vai dizer no seu livro A Formação de um Líder. Algo muito pesado aqui da parte de Deus para nós. Olha só, a questão central é: temos de estar prontos para fazer o que Deus diz e não o que queremos ou sentimos. Talvez ele esteja pedindo que abramos mão das coisas, de coisas das quais não queremos desistir. Ou para irmos para algum lugar
a que não desejamos ir, fazer coisas que não queremos fazer, lidar com pessoas com as quais não queremos lidar. Talvez Ele queira que fiquemos em silêncio quando temos muito a dizer. Talvez Ele queira que desliguemos a televisão no meio do programa ou do filme por causa de seu conteúdo profano, quando queremos vê-lo até o fim. O que quer que Deus queira que façamos para liderar bem, precisamos estar sempre dispostos a colocar a vontade dele acima da nossa. Olha só o que a Joyce está dizendo aqui. O que quer que Deus queira que façamos, tudo isso aqui muitas vezes não vai estar de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nós queremos no momento. Mas se nós queremos liderar bem, se nós queremos ser líderes de verdade, isso está diretamente ligado àquilo que nós fazemos, àquilo que os nossos discípulos veem em nós. Por isso, o apóstolo Paulo vai dar ênfase e dizer: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim. Será que nossos discípulos têm visto em nós Jesus? Têm visto em nós Cristo? Têm visto em nós a natureza de Deus? Aquilo que vocês viram em mim, isso ponham em prática. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler primeiro. Então que eles vejam em nós aquilo que eles ouvem, recebem e aprendem de nós. Para que nisso, olha só, e o Deus da paz estará com vocês. Se nós queremos que Deus esteja conosco, nós precisamos ser o primeiro exemplo da vontade de Deus. E nós precisamos possuir em nós a vontade de Deus, seja no nosso pensamento, seja nas nossas atitudes, para que Cristo se revele através de nós e em nós. Que essa palavra fique no seu coração, que esse breve devocional aqui possa ter chegado até você de forma que edifique a sua vida. Mais uma vez, eu digo a você, se inscreva no canal da Ungil, curta o nosso conteúdo, ative o sininho aí e compartilhe, nos comentários também alguma reflexão sua a respeito desse assunto, do nosso devocional, e que nós possamos em Cristo continuar seguindo a vontade dele. #SomosUm.